terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje continuaremos a nossa aula sobre o folclore brasileiro, isso mesmo. Hoje nós vamos conhecer algumas histórias que vocês pesquisaram e vamos reuni-las em uma só aula para a gente poder conhecer melhor, não é mesmo? Na última aula, a tia pediu que vocês pesquisassem algumas lendas. Então, a tia vai ler algumas lendas muito divertidas para que possamos conhecer melhor, tá bom? Vamos lá? Bem, como estamos falando de folclore brasileiro, vamos falar da lenda do Saci, que é um dos principais personagens do folclore brasileiro, né? Vamos lá? Olha só, Saci Pererê. Diz a lenda que o Saci Pererê era um menino muito sapeca. Vamos conhecer essa história. É uma lenda brasileira e indígena do sul do Brasil, sabia? Pois é. Quem nunca ouviu falar deste negrinho que anda com uma perna só? Tem um gorro vermelho na cabeça, usa um cachimbo nos beiços. É conhecido também por suas travessuras, isso mesmo. O Saci é muito brincalhão e se diverte com os animais. Ele causa muito transtornos às pessoas das fazendas, isso mesmo, aos fazendeiros. Ele causa muito transtorno, causando até prejuízo para os donos da fazenda, isso mesmo. Ele trança a crina dos animais, ele espanta o gado, ele esconde coisa, ele assovia de um lado para o outro, confundindo as pessoas. Dizem até que ele jogava areia nos cafezais das pessoas e dava muito trabalho. Jogava terra na comida dos fazendeiros. Mas por quê? Porque o Saci era um menino negro que não gostava, que maltratava os seus irmãos de cor, que eram os escravos. Olha só. Mas vamos continuar nossa história. Diz a lenda que o Saci vive em um redemoinho, isso mesmo. Ele vive em um redemoinho de vento. E para capturar um Saci, temos que jogar uma peneira no meio do redemoinho. E se conseguir capturar o Saci, tem que tirar o seu gorro rapidamente, que aí ele se transforma em um menino normal. Olha só, em um menino de duas pernas e um menino normal. Então vamos conhecer a lenda da mula sem cabeça? Diz a lenda que uma mula que não possui cabeça e no lugar da cabeça sai uma labareda de fogo que nunca se apaga e que não queima ela, não queima de jeito nenhum. E também que ela possui ferraduras de prata e cabresto de ouro, isso mesmo, ferraduras de prata e cabresto de ouro. Como que você vai ver um cabresto de ouro no meio desse fogaréu todo? Imagina aí. Só no folclore mesmo, né? Só na lenda, que não é realidade, é só uma história. Veja só, segundo a lenda, toda moça que se apaixonar por um padre, na noite de lua cheia, ela se transforma em mula sem cabeça. Mas, se aparecer um cavalheiro corajoso e tirar o cabresto encantado, ela se transforma novamente em uma bela moça. E o valente cavalheiro ficará muito rico e se casará com ela. Quem tem coragem de se casar com uma moça que já foi mula sem cabeça? Você teria? Hein? Mas é só uma bela história, não é mesmo? Vamos para outra história.
Essa história é a história do Curupira. Quem sabe a história do Curupira? Vamos ver um pouquinho da história? Olha só, em cada região a história muda um pouquinho. Em cada livro ela é um pouquinho diferente. Não quer dizer que todas são iguais, viu? Diz a lenda que o Curupira é um ser encantado que habita em florestas. Ele tem os cabelos vermelhos, ele é um anão, um homem pequeno, tem os cabelos vermelhos e os pés são virados para trás. Dizem também que ele protege as matas e os animais e gosta de confundir os caçadores, com gritos e assovios e gemidos, aterrorizando os caçadores e lenhadores que entram para destruir a mata e os animais. Então, com seus pés virados para trás, o caçador não sabe se está indo ou se está voltando. Então, segundo a lenda, quando está vindo uma tempestade, o Curupira corre toda a floresta, batendo de árvore em árvore. Ele vai e bate no tronco das árvores. Para quê? Para saber se a árvore está forte e aguenta a ventania da tempestade. Se ele perceber que alguma árvore não aguenta a ventania, ele rapidamente avisa a bicharada para não ficar naquele lugar, para não correr o risco da árvore cair em cima deles. Olha que legal, ele protege mesmo a natureza, não é? Vamos para o próximo? O próximo é o boitatá. Quem já ouviu falar no boitatá? O boitatá, segundo a lenda, é uma cobra normal. Ela era uma cobra normal que vivia na floresta. Certo dia, houve uma tempestade muito forte, com raios, trovões, e a cobra subiu em uma montanha e se escondeu em um buraco que havia lá. Por muito tempo, ela permaneceu por lá e a chuva não parava. Então caiu um raio do céu, catibum, bem no buraco em que ela estava. E ela, você acha que ela morreu? Não, ela não morreu, mas se tornou um ser encantado. Se tornou um ser que estava toda em fogo, toda em chamas. Quando saiu do buraco, seu corpo pegava fogo, mas não se queimava. Todos os animais da floresta ficaram com muito medo, mas a cobra não fazia mal a ninguém. E passou a ser chamada de boitatá pelos animais. E ela, a partir desse momento, como todos tinham medo dela pelo fogo, ela defendia a floresta também dos caçadores, dos lenhadores, junto com o Curupira. Eles defendiam a floresta, né? Em cada região tem o seu defensor da floresta. E o boitatá também é um deles que defendia a floresta, dos lenhadores e dos caçadores que queria destruir a natureza. O que você achou da história do boitatá? Vamos conhecer outra história? Esta é a história da Iara. Quem se lembra da história da Iara? Isso mesmo. A Iara, a lenda da Iara diz que ela era uma jovem indígena, né, de uma tribo indígena, muito bela, muito linda. Todos os rapazes da tribo queriam se casar com ela, mas ela não queria se casar. Ela gostava mesmo, era de nadar no rio, era de brincar com os peixinhos, brincar com os animais e gostava muito de ser livre. Certo dia, ela se envolveu muito brincando com os animais e com os peixinhos no rio. E, de repente, não viu a hora passar e anoiteceu. Então apareceu um grupo de homens maus
e amarrou e jogou ela dentro do rio, para que ela morresse afogada. Mas o espírito das águas, que gostava muito dela porque ela amava os peixinhos, não deixou que ela morresse totalmente, mas a transformou em um ser encantado. Transformou a moça indígena em metade peixe e metade mulher. E ela não iria morrer jamais. Então, a Yara passou a ser uma sereia com poderes e encantos. A sereia, todas as vezes que cantava, ela encantava todos os homens e atraía eles para dentro do rio e nunca mais voltava. Porque a sereia ficou encantada depois que os homens pegaram ela, amarraram e jogaram no rio. Então ela passou a não gostar dos homens e cantava para que os homens fossem atrás dela e morresse afogado. Olha só que história. Agora temos a história da Cuca. Quem conhece a história da Cuca? Essa é fácil, não é? Todos nós conhecemos. A lenda da Cuca veio ao Brasil junto com os colonizadores portugueses, isso mesmo. Diz a lenda que a Cuca é uma velha com cabeça de jacaré e que possui uma voz assustadora, uma voz de trovão. Diz a lenda que a Cuca adora pegar criancinhas desobedientes, que não obedecem os pais. Diz a lenda também que a Cuca era um dragão que foi morto por um santo chamado São Jorge. Mas como os dragões são seres encantados, ele não morreu e foi transformado em uma velha com cara de jacaré. E essa velha habita as florestas e tem como amigo todos os bichos do folclore, como o saci pererê, como a mula sem cabeça, é amiga também do boto cor-de-rosa, é amiga do boitatá, é amiga de quem mais? Do lobisomem, é amiga do Bumba Meu Boi, é amiga do Negrinho do Pastoreiro. Então existe muitas histórias. Se for contar todas, a gente vai ter que contar em muitas aulas, né? Então vai ficar para vocês pesquisarem e encontrar outras histórias, tá bom? Você vai pesquisar outras histórias que a tia não contou aqui e vai contar para a tia na próxima aula, combinado? Vocês mesmos vão contar a próxima história. Então, espero que tenham gostado das historinhas. Um beijo e até a próxima aula.